Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de Ogneto, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 6º e 7º. Ouçamos então a leitura. No capítulo 6º, o autor da carta de Ogneto vai fazer uma exposição sobre a alma no corpo, significa os cristãos no mundo. Como a alma é princípio vital do corpo, porque um corpo sem alma é um cadáver, assim os cristãos são a alma do mundo. Então dá esse significado vital para o mundo. Ali nos fala então, o autor da carta de Ogneto, apresentando assim a de Ogneto o cristianismo. Para simplificar, o que é a alma no corpo são no mundo os cristãos. Encontra-se a alma em todos os membros do corpo, porque a alma faz o corpo ser vivente. E os cristãos dispersam-se por todas as cidades do mundo. Então, os cristãos dispersos por todas as cidades do mundo se tornam a alma do mundo. A alma, é verdade, habita no corpo, mas dele não provém. A origem da alma não é o corpo. A alma está unida ao corpo, inseparável, para fazer um corpo vivente, mas é distinto do corpo. Não. Então, como os cristãos também são distintos, do mundo. Mas, neste mundo, estão no mundo e, por isso, eles são a realidade vital deste mundo. Os cristãos residem no mundo, mas não são do mundo. Essa noção que se perdeu do cristianismo. O mundo não é o nosso destino final. O mundo é a realidade no qual nós estamos, mas a nossa verdadeira realidade não é neste mundo, é a eternidade, é o reino de Deus. Invisível, porque a alma não se vê, mas é o princípio vital do corpo, se sabe. A alma é cercada pelo corpo visível. Igualmente os cristãos, embora se saiba que estão no mundo, o seu culto a Deus permanece invisível, porque a realidade é a manifestação de Deus na vida do cristão. A carne odeia a alma, há um conflito entre a realidade da carne, que é um aspecto da fragilidade da realidade humana. Ela é efêmera, é passageira, ela é mortal. A carne odeia a alma, ela está em conflito com a vida, porque a alma deseja a vida, a eternidade. E a combate, então há um combate entre a carne e a alma, sem haver sofrido injustiça, porque a impede de gozar dos prazeres. A alma é contrária aos prazeres, enquanto o corpo exige os prazeres, a parte instintiva. Do mesmo modo em que existe um conflito entre corpo, carne e alma, também existe um conflito entre os cristãos e o mundo. Também o mundo odeia os cristãos. Sem ter sofrido ofensa, o mundo não foi ofendido pelos cristãos. Os cristãos vivem no mundo, fazem o bem, e, no entanto, o mundo combate os cristãos. A alma, então vamos lá.
O mundo odeia os cristãos sem ter sofrido ofensa por se oporem aos prazeres. Porque o comportamento dos cristãos é diferente do comportamento do mundo greco-romano daquela época. A alma ama a carne, porque ela está unida à carne como princípio vital. A carne odeia a alma. Isso, né? Assim os cristãos amam aqueles que o detestam. Isto é, amam o mundo, amam as pessoas que perseguem os cristãos, que fazem mal aos cristãos. A atitude dos cristãos é sempre uma atitude de amar o inimigo e amar também aqueles que perseguem. Encerrada no corpo, aqui tem uma noção da filosofia, né? Que a alma é prisioneira do corpo. Encerrada no corpo, a alma é quem faz a coesão do corpo, porque dá unidade, senão vira um cadáver. Os cristãos, igualmente, estão, de certo modo, aprisionados no mundo, porque eles ainda fazem presença da sua vida no mundo, né? Como num cárcere. Mas são eles que sustêm o cosmos, dão vida ao cosmos, ao mundo. Imortal embora, alma imortal, a alma reside numa tenda mortal, no corpo. De maneira semelhante, os cristãos abrigam-se provisoriamente em refúgios corruptíveis, à espera da incorrupção nos céus. Eles vivem uma realidade num corpo corruptível, mas a ansiedade, a vontade dos cristãos é atingir essa eternidade, essa realidade incorruptível. A alma mal cuidada relativamente à comida e à bebida, né, aperfeiçoa-se. Quer dizer, a alma, ela quer manter essa realidade de que ela é mal cuidada pelo corpo, né? Mas ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. Os cristãos também, cotidianamente supliciados, mortos pela fé, aumentam cada vez mais. Quanto mais se mata os cristãos, mais eles aumentam. Deus os colocou em tão elevado posto que não lhes é lícito recusar. E o capítulo 7. Deus enviou o próprio Filho ao mundo. Não lhes foi transmitida, diz o escritor da carta de Agneto, não lhes foi transmitida uma invenção, por assim dizer, terrena. A mensagem cristã é uma mensagem divina, não é uma mensagem terrena, não é uma filosofia. Nem julgam dever preservar com tanto cuidado uma imaginação efêmera. Não é um fantasma, não é uma questão simplesmente de uma imaginação do cérebro. Nem lhes foi confiada a administração de mistérios humanos, como o mistério de Mitra, não. Mas o próprio Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o Deus invisível, fez descer do céu a verdade, isto é, seu Filho, a verdade. E o Verbo Santo, incomparável, colocou no meio dos homens e estabeleceu firmemente em seus corações. Então, todo o plano salvífico de salvação que Deus realizou, quando o próprio Pai eterno, Deus invisível, fez descer do céu a verdade. Essa verdade é o Verbo Santo, seu Filho. Ele é incompreensível. Ele viveu no meio dos homens. Estabeleceu
em seus corações, não o realizou como poderia alguém imaginar, enviando aos homens servo, um anjo, ou um príncipe, ou algum dos que preside as coisas terrenas. Isto é, Deus não enviou, né, um servo. Não foi um servo que ele enviou. Não foi um anjo que foi enviado. Não foi um príncipe humano que ele enviou, né? Nem tampouco o encarregado das disposições, né, das habitações celestes, um ser celeste. Mas o Pai enviou o próprio artífice e criador de todas as coisas. Isto é, o Verbo é aquele mediador pelo qual o Pai criou tudo o que existe. Então, ele é o artífice e é também criador de todas as coisas. Por ele, através desse Verbo, desse Filho, por ele, criou os céus, conteve os mares dentro de seus confins. Guardam fielmente os seus mistérios todos os elementos. Impôs ao sol a medida do curso dos dias que deve manter. É um Deus criador. O Pai criou por mediação do Verbo, né? A lua atende a sua ordem e aparece à noite. As leis da natureza, dada na ordem da criação. Obedecem as estrelas que acompanham o percurso da lua. Por ele, todas as coisas foram ordenadas, definidas e submetidas. Os céus e o que existe nos céus, a terra, o que há na terra, o mar e o que o mar contém, o fogo, o ar, o abismo, os seres existentes nas alturas, os da profundezas, os do espaço intermediário, enviou para todos eles. Então, não só para uma salvação cósmica, mas é através dele que tudo foi criado. Poderia alguém pensar que enviou por tirania, para incutir medo ou assombro. Deus não enviou seu Filho, não foi para incutir medo ou assombro, né? Deus não age de forma tirânica, nem tampouco Deus age de forma, né, como um déspota, de modo algum. O Pai enviou seu Filho com clemência e mansidão, como o rei envia seu filho, o rei, que o enviou. Enviou como Deus. Então, o Verbo foi enviado como Deus, a divindade, faz uma referência à divindade, né? Então, enviou como Deus, Salvador, persuasivo e não violento, enviou aos homens. Em Deus não existe violência. Acho que essa expressão é muito bonita, é muito forte. Em Deus não existe violência. Essa atitude divina, né? Não é um Deus que coage, que obriga, não. Enviou como quem convida. O Filho é o convite do Pai, é um convite de Deus, não como perseguidor. Enviou como quem ama, não como juiz. Há de mandá-lo, porém, um dia para julgar. Então, que faz a referência do fim dos tempos. Então, quem suportará a sua vinda? Não vês que são lançados as feras a fim de negar o Senhor, mas não são vencidos? Então, aqui nós vemos a realidade dos cristãos, né? Esses cristãos que acreditam
que acreditam nessa realidade de um Deus compassivo, não violento, um Deus que ama e não é juiz, onde os cristãos são lançados às feras, né? Tentando fazer com que os cristãos neguem o Senhor, mas eles não negam o Senhor, eles não são vencidos, eles mantêm firmes na fé, preferem morrer a trair a fé. Não vês? Quanto maior o número daqueles que são supliciados, tanto mais aumenta os cristãos. Tais fatos não podem ser obra humana. Essa realidade que acontece da morte dos cristãos, quanto mais se morre, mais aparecem cristãos, mais nascem cristãos, mais as pessoas se tornam cristãs, tais fatos manifestam a divindade. Isso não é obra humana, diz o autor da carta. Derivam do poder de Deus e são demonstrações da sua vinda. Isto é, o testemunho dos cristãos revelam, né, essa presença divina, essa graça divina que age no mundo, através do Verbo que para nós realizou, né, esta salvação. Não só o Criador, mas também o Salvador. Então aqui nós temos esse texto, depois nós vamos dar uma continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.